perguntando o seguinte: a Miriam Leitão, ela escreve um artigo hoje, porque ela fala que o Bolsonaro pode tentar mais uma ação de retrocesso, um golpe, né? Melar a democracia. Ela escreve isso no Globo. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês acham que há realmente clima para isso ou não. Ou vamos ter essa normalidade institucional até a próxima eleição e o Bolsonaro entrega o cargo e seguimos a vida. A palavra é sua, Léo, depois do Thiago. Não tem normalidade institucional. O Bolsonaro continua nas suas redes com a teoria das urnas fraudadas. Ou seja, nós estamos vivendo um golpe e o maior problema desse golpe é que ele faz de conta que não é golpe. Nós estamos com um presidente que foi colocado por um tweet de um general. Nós estamos com um presidente que se sustenta no poder através da compra de deputados e senadores e através da ameaça, porque tem vários militares no governo. Então já é um golpe, gente. Vamos parar de olhar e pensar que esse cara pode dar um golpe. Isso já é um golpe. O Bolsonaro, ele tem motivos para ser retirado da presidência da República desde o momento que foi eleito. Foi o maior abuso de poder econômico da história da política brasileira. O Bolsonaro continuou presidente porque estava satisfazendo aquilo que o Gessé hoje chama de elite do atraso, mas lá atrás o Fernando Henrique, antes de deixar de ser o Fernando Henrique acadêmico e passar a ser o Fernando Henrique neoliberal, já denunciava como uma dependência e desenvolvimento que nós da América Latina temos dos países desenvolvidos e potencializamos isso no enriquecimento das nossas elites locais, que controlam se o pobre vai comer ou se o pobre vai passar fome. Nós estamos vivendo uma situação de golpe, e dentro dessa situação de golpe, tudo é possível, só que existem limites. Por exemplo, essa brincadeirinha de contestar a legitimidade do voto eletrônico, que o Bolsonaro continua fazendo indiretamente, porque ele tem medo de falar sobre isso, então ele coloca o seu gado para falar sobre isso, ela vai continuar e vai sim ter um papel determinante no Bolsonaro nos próximos dias, se o Bolsonaro vai decidir ir para o Senado, se o Bolsonaro vai decidir tentar novamente a presidência da República, isso vai depender muito do crescimento ou não do Sérgio Moro. Mas ele já está aplicando medidas não democráticas. O Bolsonaro utiliza o dinheiro público para fazer campanha antecipada. Qualquer tipo de promoção pessoal, seja através de um estilo de vida num jet ski, seja através de um estilo de vida andando de moto, gente, isso é campanha eleitoral. Então ele já está utilizando todas as formas possíveis e impossíveis de cometer crimes eleitorais e transgredir a ordem democrática. O que a gente precisa fazer é parar de pensar no que mais ele pode fazer. Uma coisa o 7 de setembro mostrou para a gente, ele não tem mais o poder de mobilização que ele tinha antes. Ele levou no 7 de setembro carretas de produtores de soja com funcionários de produtores de soja. Ele não consegue mais fazer aquilo que ele fazia, levar o ultra gado super louco para as ruas. Mas que ele vai tentar reengajar esse gado, ele vai. Isso faz parte da estratégia natural de tentativa de ressurreição do Bolsonaro. Ele vai esperar as pessoas esquecerem as mortes por Covid-19, vai utilizar o argumento de que ele tentou salvar a economia, mas a esquerda acabou com a economia, e vai tentar reengajar as pessoas. Se ele conseguir trazer de volta o gado louco, que é o gado que joga bomba no STF, que é o gado que fala que vai matar e vai acontecer, ele vai tentar coisas mais pesadas. Mas aquele Bolsonaro do 7 de setembro que passou vergonha e teve que pedir desculpas depois, a gente ainda não tem. Temos que lutar para a gente nunca mais devolver para o Bolsonaro aquele nível de poder que ele já teve um dia. Mas que ele está transgredindo todas as ordens republicanas e constitucionais, isso é durante todo o tempo. Isso a gente não precisa esperar o momento, basta olhar o dia de hoje. Ele está, sim, fazendo de tudo o possível, dentro das suas condições, para dar o golpe. Talvez tem uma coisa engraçada que eu achei. Não no mesmo dia, mas com menos de 24 horas de diferença, tem um artigo do Noblar, a grande mídia, um cara de direita, antipetista, dizendo que o Bolsonaro pode concorrer ao Senado. Um presidente que vai concorrer ao Senado é porque ele está aceitando 100%
do jogo democrático. Não é um cara que tenta melar a eleição. Aí depois, menos de 24 horas depois, vem a Miriam Leitão e fala, olha, o Bolsonaro, eu li parte do artigo dela, fala, o Bolsonaro vai tentar fazer como o Trump, que é melar o jogo democrático. Eu falo, gente, decidam-se. Ou ele vai concorrer ao Senado, não vai nem concorrer à presidência e aceitar 100%, ou ele não vai aceitar nada. Só que, como o Estopa disse, os bolsonaristas loucos, aqueles fascistas, já não estão mais com o Bolsonaro. A gente está vendo a base, o núcleo duro bolsonarista rachar. O Olavo de Carvalho, Alan dos Santos, alguns estão deixando o bolsonarismo e esse movimento tende a se intensificar nos próximos meses, porque conforme o Bolsonaro não vai subindo em pesquisa, a rejeição dele vai aumentando, vai chegando perto da eleição, vai chegando perto ali de junho, julho, quando se definem quem vai ser candidato ao quê e quando, esses fascistas que estavam com o Bolsonaro antes, eles vão querer o Weintraub, eles vão querer o Ernesto Araújo, eles vão querer alguns fascistas que o Bolsonaro não vai apoiar. O Bolsonaro não vai apoiar Weintraub, Ernesto Araújo, Ricardo Salles, ele vai apoiar outros que estão com ele agora. E aí, esse processo de racha no fascismo bolsonarista tende a se intensificar. O Bolsonaro ele vai chegar na eleição muito provavelmente muito mais fraco do que ele está hoje. E olha, nem estou colocando nessa análise o caos econômico que está para ser em 2022. Se 2021 foi ruim, eu vou falar uma coisa, as projeções desses economistas para 2021 não eram tão ruins quanto o ano foi. Para 2022, não, a projeção é péssima. Então, agora imagina o quão ruim será. E o Bolsonaro estava apostando no Auxílio Brasil, tudo mais, já estamos aí, está sendo paga a terceira parcela do Auxílio Brasil, e isso não refletiu em absolutamente nada na avaliação do Bolsonaro perante as pessoas mais pobres. Pelo contrário, o fato dele ter cortado 3 milhões de pessoas do Bolsa Família ainda fez com que a popularidade dele entre os mais pobres piorasse. Esse aumento aí do Bolsa Família para Auxílio Brasil foi comido já pela inflação de 2021. A de 2022 só vai fazer esse poder diminuir ainda mais. Bolsonaro, Thiago, o Bolsonaro foi tão estúpido que o Bolsonaro cortou a plantação de onde ele poderia tirar os auxílios. Ele acabou com a economia do país. Nem se ele quiser comprar votos agora ele consegue, porque o Brasil economicamente acabou. Ele focou tanto em distribuir o dinheiro brasileiro, mandando para os Estados Unidos e entregando para senadores e deputados, que agora não tem economia. Nem se ele quisesse fazer uma medida populista agora para salvá-lo no último ano, ele não teria orçamento para isso. E como ele desgraçou a credibilidade do Brasil ao redor de todo mundo, nem investimento esse cara vai conseguir. Os investimentos estão esperando uma coisa muito simples, resultado eleitoral, Lula eleito, vamos voltar a investir. Então, nem dinheiro para gastar comprando voto ele tem. E olha, Auxílio Brasil custa uns 30 e poucos bilhões. A Petrobras, só de dividendos para os acionistas, deu 61 bilhões esse ano. Esses 61 bilhões não é sobre o resultado do ano inteiro, é sobre o resultado de um semestre, de 2 trimestres. Quer dizer, do ano inteiro é mais do que isso. Quer dizer, ele tinha uma mina de ouro chamada Petrobras que podia pegar esse dinheiro e investir tudo em gasto público, turbinar a economia, investir em obras, gerar emprego. Chegar em 2022, ele podia chegar assim com 30%, 40%, 50% de aprovação. E não. A nossa sorte é que estamos sendo governados por fascistas muito burros, porque se o Bolsonaro fosse um pouco inteligente, a nossa situação ia ser muito mais difícil. O Thiago falou tudo. Quando perguntaram o Bolsonaro sobre o tripé econômico, ele não soube responder, eu falei assim, olha, cara, esse cara vai se destruir, a gente não precisa fazer nada. Se ele tivesse uma linha de keynesianismo, ele não teria feito essa merda toda. Thiago, agora tem uma lógica aí. Na verdade, essa distribuição de dividendos, por isso a gasolina cara, ela é o compromisso do golpe. Se apropriaram da Petrobras. Então eu falo para você o seguinte, quando pega esses dividendos, é a lógica. Então eu digo para você o seguinte, aquilo foi para tirar o controle do povo, do governo brasileiro sobre o petróleo, que tinha sido descoberto, maior reserva do século XXI, um absurdo, petróleo de altíssima qualidade. E aí, agora, primeiro, isso que a gente tem que investigar, dar dinheiro diretamente para fundos americanos, através do Sérgio Moro. 10 bilhões, a Lava Jato, dá lá. E só eles que receberam. E depois, esses acionistas privados assumem o lucro da Petrobras. É uma coisa que eu digo, essa história tem que ser contada. E é fato, ele poderia se libertar, porque se ele usa, a Petrobras é indutora de crescimento.
Ela é a maior investidora, ela era a maior investidora, então gera empregos, etc. Mas eu tenho a impressão, não, a minha avaliação é que houve, na verdade, esse era o compromisso do golpe, ele não podia furar com esse compromisso. Vamos lembrar que teve um projeto do senhor José Serra que tirou 1 trilhão dos royalties do pré-sal, e que iriam 75% para a educação e 25% para a saúde, e esse 1 trilhão foi para as petroleiras gringas. Quer dizer, só em um projeto de lei que foi aprovado logo depois do golpe contra Dilma, tiraram 1 trilhão, eu estou falando de 750 bilhões de reais da educação e 250 bilhões de reais da saúde. Isso em um projeto de lei só dos royalties. Faz umas 2 semanas, o Bolsonaro ele vendeu agora um lugar que chama a seção onerosa do pré-sal. Seção onerosa é o seguinte: acharam um local do pré-sal e falaram, aqui tem tantos bilhões de barris. Porém, depois acharam que não, tinha muito mais, tinha bilhões e bilhões e bilhões de barris. O Bolsonaro vendeu uma área que valia mais ou menos 600 bilhões de reais por uma mixaria. Ele vendeu por menos de 1% do preço, e as petroleiras compram isso a preço de banana, não precisam pagar imposto, quer dizer, elas pegam o imposto que seria pago, esse 1 trilhão, o Congresso Nacional, depois do golpe, perdoou, deu essa isenção fiscal para as petroleiras, pega esse petróleo, aí você pensa, nossa, pega o petróleo, tira o petróleo do Brasil, levam para o país deles. Não, eles refinam o petróleo aqui, porque o Bolsonaro está vendendo as refinarias, e levam já refinado, ou seja, com um volume bem menor, com um transporte muito mais barato para o país deles. E aí, quando a gente quer agora comprar o gás de cozinha, a gasolina, qualquer outra coisa, a gente tem que comprar em dólar dessas empresas estrangeiras. Hoje, 95% do diesel que estão nos caminhões aí do Brasil transportando tudo é refinado e é pago em dólar. A gente é refinado por empresas estrangeiras. E aí tem uma coisa que acontece. Quando o preço do diesel e dos combustíveis e do gás, ou seja, da geração de energia, aumenta, quando você vai comprar uma água, alguma coisa no mercado, um feijão, um arroz, o preço aumenta, porque o frete vai aumentar, porque aumenta para o caminhoneiro, ele tem que repassar, e aí o preço de tudo aumenta, aí temos inflação. E aí, como o salário mínimo não aumenta mais conforme a inflação, o poder de compra das pessoas vai diminuindo. Aí, com o salário mínimo, você comprava muita coisa, você vai comprando cada vez menos e menos e menos. Esse era o projeto do golpe. O pré-sal são mais de 10 trilhões de reais que seriam nossos. Por quê? Porque uma coisa, como o Léo falou, você aumentar o preço da gasolina, dos combustíveis, com imposto, que aí gera o quê? Gera arrecadação. Os estados arrecadam, o país arrecada e vai ter dinheiro para reinvestir em saúde e educação. Outra coisa é você aumentar o preço da gasolina a R$7, o gás de cozinha a R$110, para você pegar 61 bilhões de reais em um semestre e mandar para meia dúzia de americanos ricos, que 30% desses 61 bilhões de reais foram enviados para mais ou menos 1.000 investidores, que são aqueles que têm mais ações da Petrobras. Esses estão ganhando. Enquanto isso, tem muito consumidor de classe média que vai, junta dinheiro, compra umas ações da Petrobras, aí no fim do ano ele ganha 5 mil reais de dividendo e fala, nossa, eu sou investidor, eu estou ganhando aqui sem trabalhar. E o cara mal sabe que ele, sendo de classe média, só o que ele está pagando a mais na inflação, e eu nem vou falar da inflação da gasolina, na inflação dos alimentos, gerada por conta da alta dos combustíveis, já comeu 5 mil reais dele. Se for comparar a gasolina, isso, se é uma pessoa que pega ônibus, tudo mais, o preço do aumento do passagem de ônibus, de metrô, tudo mais, aí pronto. Toda a população, é o maior programa de distribuição de renda do mundo, toda a população distribuindo a nossa renda para meia dúzia de bilionários lá nos Estados Unidos. O Tiago e Léo, eu vou ter que estar me encaminhando aqui para o final, mas eu vou ler um superchat, mas já fazer a pergunta para vocês discorrerem. O que aconteceu com o pré-sal? Você falou do Zé Serra. O Zé Serra tem um telegrama vazado pelo Wikileaks que ele está falando com uma executiva da Chevron, que ele fala, olha, nós vamos mudar essa legislação da Dilma. Ele está se comprometendo com uma empresa estrangeira a mudar a legislação da partilha, na ocasião que era o passaporte nosso para o futuro. Mas a provocação que eu vou fazer para vocês discorrer depois é o seguinte: o que aconteceu com o pré-sal brasileiro é mais ou menos o que aconteceu no início da chegada dos europeus, da colonização antes. Talvez tenha sido o maior roubo do século, ou do século agora, mas eu diria da nossa história, da história da humanidade. Na verdade, isso está passando pelos nossos olhos e nós estamos denunciando, mas os brasileiros precisam saber disso. Nós somos espoliados.
Nós somos roubados. Você ter o pré-sal e depois ter que comprar diesel dos Estados Unidos, isso não cabe na minha cabeça. Eu sempre falo, eu falei uma vez discutindo com um bolsominion que estava na Argentina, por acaso a gente, num show de tango, ficou na mesma mesa. Falei, cara, você não está vendo que nós estamos sendo roubados, que tem uma guerra. É como se estivesse invadindo a sua casa e você ainda abre a porta e diz, pode ficar com a minha geladeira, pode ficar com isso, parabéns, viu, porque vai acabar com... Entendeu? Vamos acabar com a corrupção. Vamos entregar a geladeira para não gastar luz. Guerra, é uma guerra. E você vê que as maiores vítimas são os mais pobres.